Fala galera, tudo bem? Olha só, hoje eu vou dedicar esse vídeo para você que está percorrendo aí a jornada do trading, ainda não conseguiu aí virar seu jogo, ainda não conseguiu encaixar resultados consistentes aí na sua estratégia, né? E está se sentindo um pouco frustrado, né? Está se sentindo um pouco desanimado com relação à atividade de trading, né? Bate aquele desânimo por tentar e não conseguir, né? E está se sentindo até incapaz, né? E o foco desse vídeo é justamente tratar desse assunto, né? Porque é muito comum as pessoas, na medida que elas vão avançando, o tempo vai passando e elas não vão conseguindo virar a chave efetivamente e produzir resultados consistentes no trading, que elas se sintam incapazes, que elas se sintam inferiores, né? Que elas comecem a achar que o problema está com elas, né? E por que isso acontece? E eu estou te falando isso por experiência própria aqui, porque eu vejo muitos alunos chegarem aqui no meu grupo com essas mesmas características aí, com esses mesmos sintomas, né? Vamos chamar assim, com autoestima baixa, achando que, pô, ele que é o problema, que ele é burro, que ele não consegue entender, né? Porque todo mundo consegue, menos ele. O que origina isso aí é o seguinte, normalmente as pessoas fazem muito treinamento de trading por aí, e de novo, estou falando isso com base no feedback que eu recebo dos meus alunos por aqui. Isso é um diagnóstico que a gente faz aqui todos os dias na nossa sala, né? E a galera acaba que faz muito treinamento, só que todos esses treinamentos têm em comum um fator, que na minha opinião é um dos mais prejudiciais quando a gente fala da abordagem de trading, que é o fator subjetividade, né? Então, só para deixar claro para você entender do que eu estou falando aqui com clareza. O que é a subjetividade no trading? Subjetividade é aquela abordagem operacional que no final ela sempre vai colocar algumas variáveis na mesa que vão depender da interpretação pessoal do trader, né? Para que ele possa tomar ou não uma posição e para que ele conduza aquela posição que ele tomou de uma maneira ou de outra maneira, né? Então no final o treinamento meio que te dá ali algumas alternativas, meio que fala algumas coisas ali, mas ele não deixa claro qual que é o ponto de entrada. Ele não deixa claro aonde que você protege efetivamente aquela operação. E ele não deixa claro qual que é a forma de conduzir aquela operação para que você consiga extrair os melhores resultados daquela estratégia, né? Ele apresenta uma série de opções, normalmente a galera fala, região tal, e aí você, a depender da sua visão, pode esticar um pouco mais, ou pode sair um pouco mais curto, enfim. São metodologias que não deixam claro efetivamente como que o trader reage e como que ele deveria reagir para conseguir extrair os melhores resultados daquela estratégia. E qual que é o problema dessa abordagem? Que sempre que a abordagem joga a responsabilidade para o trader definir alguma coisa, tem um problema sério aí, porque o trader, quando define alguma coisa, na pressão, no calor do mercado, ele não está em condição de discernir emocionalmente da melhor maneira, porque tem muita coisa envolvida, a pressão do dinheiro, notícia, a movimentação natural dos preços, etc e tal, aquela loucura do pregão, né? Então, o que acontece? Uma boa metodologia, um bom método, é um método que já traz isso tudo pronto, já traz isso tudo pré-definido, pré-estabelecido, né? E o trader entre no mercado com uma abordagem 100% objetiva do que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, como ele tem que fazer e do que ele não tem que fazer. Porque aí o trader não fica naquela ansiedade e mais importante, ele não depende das interpretações pessoais dele. E quando ele não depende das interpretações pessoais dele, ele não depende da emoção. Porque normalmente as interpretações pessoais estão diretamente ligadas à condição emocional do trader. E é aí que o problema começa, né? Então, voltando para o meu ponto aqui do vídeo, é assim, por que os traders não dão certo por tanto tempo no mercado, ficam pulando de curso em curso? Porque o que esses cursos têm em comum? Metodologia subjetiva, né? Daí, o trader entra ali numa sala operacional, que é totalmente subjetiva, o mentor, o guru, sempre vai estar no game e vai conseguir justificar qualquer tipo de operação. Ah, mas você não viu aquilo porque eu entrei ali, porque eu saí ali, porque eu virei a mão ali, porque era óbvio que o preço ia fazer isso e aquilo e tal. O cara sempre está no game. Acaba que a sala não consegue acompanhar aquela movimentação do cara, porque, para ser muito sincero, na verdade ela nem existe, esse cara nem está operando, está ali só falando, enchendo linguiça ali.
para conduzir a sala de qualquer forma e acaba gerando esse problema na cabeça da galera, né? Então isso é muito comum aqui. Eu tenho trader aqui na minha sala que falava, pô, o cara ficava lá falando que ele já tinha entrado, que tinha feito parcial, que tinha posto no bolso, que virou a mão, ninguém entendia nada, ninguém conseguia seguir, só que você pensa que o cara tá certo, porque ele é o guru, né? Você tá acreditando naquele cara, você comprou o treinamento dele, e você pensa que você é incompetente por não conseguir seguir e por não conseguir fazer o que supostamente ele está fazendo, né? E isso vai gerando aí esse sentimento de frustração, né? Você vai se achando incapaz, você acha menos inteligente que todo mundo, você acha que o problema é com você, que todo mundo dá certo e você não dá certo, né? Mas eu preciso te falar uma coisa aqui, que é a seguinte. Vamos pensar como que a análise técnica foi estruturada. Análise técnica, o que é análise técnica? A análise técnica analisa padrão gráfico, tá certo? Então o preço vai se movimentando, na medida que o preço se movimenta no mercado, vai formando padrões gráficos e a análise técnica estuda e analisa esses padrões, né? E estuda e analisa o quê? Qual a probabilidade do preço se comportar a partir do momento em que determinado padrão se apresenta ali no gráfico, né? Então a análise técnica, ela olha padrões gráficos e ela analisa probabilidade de movimentação do preço a partir do momento que esses padrões gráficos são produzidos. Portanto, ela analisa probabilidade. Você sempre vai ter maiores probabilidades de alguma coisa acontecer, de o preço se movimentar em determinada direção, ou você vai ter menores probabilidades do preço se movimentar na outra direção. Mas sempre nós estamos falando em probabilidades. É isso que a análise técnica estuda, né? Portanto, quando você monta uma estratégia operacional baseada nesses estudos da análise técnica, usando padrões estudados pela análise técnica, usando indicadores usados ali pela análise técnica, você está falando em probabilidades, né? Então, uma estratégia operacional nada mais é que um conjunto de regras operacionais que tem por objetivo jogar a probabilidade a seu favor, para que você, numa série de operações, tenha mais gains do que losses, porque você conseguiu jogar a probabilidade a seu favor, né? Portanto, a responsabilidade de extrair dinheiro do mercado de forma consistente não é do trader diretamente. Quem consegue extrair dinheiro do mercado de forma consistente é a estratégia operacional, desde que ela seja uma estratégia operacional comprovadamente lucrativa, uma estratégia operacional objetiva, que tenha regras claras. Olha, quando isso daqui acontecer, eu vou pôr a minha ordem de entrada aqui, eu vou pôr o meu stop aqui e eu vou conduzir a operação até aqui. Tá tudo claro, o trader não tem que interpretar nada da cabeça dele, o trader não tem que pensar nada, não tem que ter viés, não tem que ter opinião, não tem que achar nada. Ele precisa pegar a cartilha ali e falar, ó, aconteceu o evento aqui, ó, que está descrito, esse evento está acontecendo aqui na minha tela. O que eu tenho que fazer? Onde eu entro, onde eu protejo, como eu conduzo, onde eu saio, cadê meu alvo? É isso, né? E aí ele vai executando isso todas as vezes que esse evento se apresenta. Então você vê, o papel do trader o que é? O papel do trader é conhecer a estratégia que ele estudou e executar essa estratégia no mercado com excelência de execução todas as vezes que aquele padrão se apresentar, aquele padrão que pertence à estratégia dele, ou aqueles padrões, né? Pode ser mais de um. Mas então, o que eu quero separar aqui? As responsabilidades, né? A estratégia que vai extrair resultado do mercado. O trader só vai executar essa estratégia. E por que eu comecei o vídeo falando que eu queria falar com os caras que têm esse sentimento aí de frustração, né? Estão desanimados. Porque assim, o que causa isso em você não é você como pessoa, não é a sua capacidade pessoal de conseguir aprender alguma coisa, de conseguir aprender ou ler o mercado, ou todo esse monte de merda que o pessoal coloca na sua cabeça. O que te afasta dos resultados consistentes até hoje é que você, infelizmente, não teve acesso, não conheceu, não estudou e não operou estratégias operacionais que são objetivas e comprovadamente lucrativas, né? Então, o seu único problema é esse, você não teve acesso a essas estratégias, né? O conjunto de informação que você teve acesso até hoje é um conjunto de informação que claramente não se mostrou eficiente
né, quando aplicado no mercado, da perspectiva de produção de resultado. Então as suas estratégias não funcionaram. E não é você como pessoa ou como trader que não funcionou. Então o que você tem que fazer? Buscar uma estratégia objetiva, que não dependa da sua interpretação e seja comprovadamente lucrativa.